Olá, estamos iniciando o nosso podcast de hoje, programa que tem o apoio publicitário do Centro Universitário Unifavest e também do Supermercado Martendal. Cris, hoje um programa trazendo sempre novidades, sempre personalidades, sempre pessoas da nossa sociedade que têm uma história para contar. E quem é o convidado de hoje? Hoje é nosso amigo, parceiro, nosso amigo jornalista, Pablo Gomes. Seja muito bem-vindo, Pablo. Hoje o Pablo vai contar a sua trajetória de vida como jornalista e como vida, né? Na sua trajetória aí, que vai ter umas coisas bem legais, gente. Muito obrigado por ter vindo, Pablo. Eu que agradeço, Cris, Barão, Miller. Obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz no dia que a gente se encontrou aqui, por acaso, no café. E a gente... Onde é que tu andava, Pablo? O que tá fazendo da vida e tal? Eu falei, Pô, vamos gravar a entrevista? Vamos, por que não? Então, como eu tô aqui dentro do Orion também, boa parte do dia, então deu certo, né? E olha que legal que era a nossa profissão, né? Ontem, exatamente 24 horas atrás, eu estava aqui entrevistando. Inverteu o papel hoje. Exatamente. Estava aqui, exatamente 24 horas atrás, estávamos Miller e eu aqui, conduzindo entrevistas com empreendedores aqui do Orion, e hoje estou aqui na condição de participante, então... De convidado. Eu conheço, eu praticamente posso falar, né, Pablo? Eu conheço o Pablo desde do Diário Catarinense. Pablo, do Diário Catarinense, casou com a minha amiga Taína, né? Tua colega de faculdade? Colega de faculdade, estudamos junto, tenho uma paixão pela minha amiga, Deus o livre. Então, a gente já tem uma história também. Então, claro, né, tem toda a tua história de vida. Aonde tu se formou em jornalismo? Porque tu é de Correia Pinto, né? Eu sou de Correia Pinto. Só um parênteses, eu fui na formatura dela, que foi no 14. Foi no 14. A janta? A janta, olha aí. Eu fui na formatura da Cris, exato. Então, Cris, eu sou de Correia Pinto, eu sou natural de Florianópolis, na verdade. Ah, tu nasceu? Eu nasci em Floripa, exatamente. O pai e a mãe, ambos são do interior do Paraná, né? Então, a mãe é ali da região de Ponta Grossa, o pai é da região de Telêmaco Borba. Então, ambas as famílias vieram na década de 60 para Correia Pinto por conta da indústria do papel, né? A Klabin, a antiga PCC, Papel e Celulose Catarinense, começou na década de 60. As famílias que já trabalhavam com essa indústria do papel no Paraná vieram para cá para conduzir a indústria de papel. E as famílias acabaram se conhecendo, o pai e a mãe se conheceram, tal, por circunstâncias da vida, foram morar em Florianópolis após o casamento. E eu nasci em Floripa. Mas ainda muito bebê, vim para Correia Pinto, né, que é onde é a base catarinense, digamos, da minha família. E ali eu cresci, me criei em Correia Pinto, até terminar o terceirão. Né, que daí, então, até a 7ª série eu estudei em Correia Pinto, passei minha infância, adolescência toda lá. Aí, da 8ª série até o terceirão, eu vim estudar em Lages, estudava no Colégio Univest, com o professor Giovanni Broeren. Salvo engano, eu fui o primeiro aluno de Correia Pinto, do Colégio Univest. Exatamente. Outra história. Começam aí as histórias, E eu vinha e voltava todo dia também, não era um esforço gigante, né? Logo aqui do lado, mas eu vinha aí. Não tinha pedágio. Não tinha pedágio. Os ônibus eram lembra aqueles ônibus canadenses? O amarelão, amarelão grandão. Então, óbvio, um ônibus vindo do Canadá, ele tem aquecimento, né? Uhum. Então, era bom no inverno, ele era desconfortável, mas pelo menos ele era quentinho. E daí eu fiquei no Univest até o terceirão, até concluir o terceirão. Aí fui fazer faculdade na Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, em Tubarão, onde em agosto de 99, eu fui para Tubarão. E, obviamente, saí de Correia Pinto e depois nunca mais voltei para a Coreia. Tá, mas por que jornalismo? Então, Barão, olha que coisa, né? Eu queria ser policial. Meu sonho era ser policial, delegado de polícia, precisamente. E eu sempre gostei, tá? O pai sempre foi amigo de vários policiais ali em Correia Pinto. E só que a minha falecida mãe sempre falava o seguinte: eu quero muito que um dos meus 3 filhos seja jornalista. Gostaria muito de ver um dos meus 3 filhos apresentando o Jornal Nacional e tal. Aquela coisa de mãe, né? Eu falei, não viaje. Aí, não viaja é ótimo. Não viaje, mãe. Típico do Exato, é típico. E olha só que legal. E daí, quando eu estudava no Univest,
Eu era muito amigo e continuo muito amigo do João Alexandre, o Japa, que é um camarada que mora em Otacílio Costa. E nós éramos muito amigos aqui em Lages, a gente estudava junto. E chegou a época do vestibular, eu fiz vestibular para turismo e hotelaria em Balneário Camboriú. Nada a ver com delegado de polícia. Nada a ver, exato, com delegado de polícia. Fiz vestibular para o curso de Direito, fiz um em Vacaria e um em Curitibanos. O de Vacaria eu fui bem, mas não fiquei perto de passar. O de Curitibanos bati na trave ali para entrar, mas nenhum dos dois deu certo. Tentei turismo e hotelaria em Balneário Camboriú, também não consegui. E meus amigos todos foram passando em vestibular, indo, e fiquei eu ali e tal, né, um semestre sem fazer nada. Sem fazer nada não, trabalhando com o pai, com a mãe e tal. E o João Alexandre, esse meu grande amigo, ele foi para Tubarão fazer faculdade de informática. Por que Tubarão? Porque a irmã dele, a Juliana, que hoje é juíza de Direito, fazia faculdade de jornalismo em Tubarão. E daí, aquele tédio em Laje, em Correia Pinto, sabendo que todos os meus amigos já estavam fazendo faculdade, ou em Tubarão, Balneário Camboriú, sabe, sei lá onde, e eu ali na Coreia, né? Aí até que um dia o João Alexandre, não tinha telefone na época, tá? Ele mandou uma carta, a gente se comunicava. Meu Deus! A gente se comunicava por carta. Aí ele mandou uma carta para mim falando bem assim, ele escrevendo assim: venha para Tubarão, venha fazer faculdade em Tubarão, escolha um curso qualquer, porque aqui Tubarão tem muita festa, fica perto da praia e a gente vai tocar o terror. E Coisa boa, só coisa boa. Coisa boa. Falei, pô, é isso que eu quero, né? Então eu vou para Tubarão. E daí entrei peguei, enfim, os materiais da Unisul na ocasião e vi que jornalismo, tinha faculdade de jornalismo, né? A irmã dele. Lages não tinha ainda. Quer alegrar a mãe já, né? Daí eu pensei, poxa, olha aí, é uma maneira de eu convencer a mãe e o pai, né? Pô, mãe, vou realizar teu sonho, vou fazer faculdade de jornalismo. Filho, Mas eu queria para fazer festa em Tubarão. Como de fato fiz muita festa em Tubarão. Mas ela sabe, ela conhece meus amigos lá. E fui por acaso, daí passei no vestibular, me inscrevi no semestre seguinte, passei no vestibular de jornalismo em Tubarão e fui com esse propósito de primeiro reencontrar meu amigo, fazer festa e, se desse, realizaria o sonho da minha mãe. Eis que Barão e Cris já na segunda noite de aula. Na segunda noite me apaixonei. Me apaixonei pelo curso, um professor que infelizmente faleceu recentemente em Imbituba, o professor Pi, era professor de ciências políticas. E ele é todo cabeludo, puro Zé Ramalho, uma mistura de Zé Ramalho com Raul Seixas, um negócio muito... Só que um cara extremamente inteligente, querido. E já na segunda noite da faculdade eu tive aula com ele. Deixa eu fazer um parênteses. E ali eu falei, pô, é isso que eu quero. Fazer um parênteses. Você que fez jornalismo aqui na Unifavest, você teve um professor assim, né? Coordenador do curso de jornalismo, quem era? Bombardieri? O Bombardieri. Bomba. Falecido Bomba. Falecido Bomba, era um queridaço também. Querido. Parecido a figura, assim. Exatamente, super, foi meu mentor. Super divertido, brincalhão e extremamente inteligente, como era o Bomba, e que morreu cedo, como foi o Bomba, né? Do nada, assim. Então, naquela noite, eu falei, gente, será que eu vou gostar desse negócio mesmo? E ali foi, e daí comecei com, assim, muito já no princípio da faculdade. Eu sempre gostei muito, desde criança, de português. Sempre adorei escrever. Quando a professora chegava na escola, hoje é atividade de redação. A turma tudo, e eu vibrava. Eu também. Eu sempre gostei de português. Três. Eu queria uma faculdade que não tivesse matemática. Exato. E daí eu comecei a escrever, obviamente, na faculdade, né? Tinha muita redação. E ali, o professor de redação, que tinha recém-fundado um jornal lá, o Jornal Notisul, lá em Tubarão, que era um jornal bem legal que tinha lá, me convidou para daqui a pouco trabalhar com ele, e ali ficou. Então, o que foi por acaso se tornou uma paixão de vida. Exatamente. Uma história assim. de vida. E o Diário Catarinense, daí como é que tu entrou? Então, no Diário Catarinense foi a outra realização de um sonho. Falar em faculdade. Aqui, ó. Essa aqui foi no dia 5 de setembro. Onde é que tu tá aí? Aqui. Lá no cantinho. Bem magrinho, bem jovem. Gatíssimo! Tinha recém-completado 21 anos de idade. Foi no dia 5 de setembro de 2003, lá na Unisul, lá em Tubarão. Então, daí eu me formei, né? Me formei em setembro de 2003 na Unisul, lá em Tubarão. Comecei a trabalhar com jornalismo já na segunda fase da faculdade. Então, eu digo que a data magna da minha profissão é agosto de 2000. Precisamente 13 de agosto de 2000, que foi quando
saiu a primeira publicação com o meu nome em um veículo de comunicação no antigo jornal Tribuna Sulina, lá de Tubarão. Era um jornal muito antigo, tinha 70, 80 anos, um jornal bem antigo mesmo. Acho que não existe mais, porque já estava beirando a falência. Nossa, tadinho. Quando eu fui para lá. E assim, eu não recebia nada por aquilo, e como eu trabalhava, mas recebia pouco, era o suficiente para pagar aluguel e comer. Então era muito legal. Eu tinha uma câmera fotográfica que a minha mãe mandava dinheiro para eu comprar filme e revelar o filme. Olha! Para eu poder publicar. Isso a gente aprendeu na faculdade, revelar tudo. Para publicar nessa coluna. Era uma coluna que eu contava assim, coisas do movimento estudantil, festas da faculdade, orientações para os alunos. O serviço de Xerox mudou. Hoje vai ter tal coisa, o estacionamento da universidade mudou a rua, sabe? Abriu uma padaria nova informação assim que o vai ter festa amanhã. Sim, festa, né? Final de semana. Então assim, o público acadêmico consumia muito. Então por algum... E a Unisul sempre foi grande, né? Sempre foi gigantesca. E daí do Tribuna Sulina eu tive essa experiência por alguns meses como colunista de variedades lá, até que eu fui para o jornal Notisul, que era desse meu professor, o Cristiano Carrador, que é um grande amigo que eu tenho, e ele era meu professor de redação. Ele falou, cara, eu gosto muito do teu texto, quer trabalhar comigo? Eu falei, poxa, é óbvio que eu vou. Antes disso eu trabalhei numa indústria têxtil lá em Tubarão, me enfiava debaixo de máquinas lá para engraxar a máquina, tal. Eu tive essa experiência também lá em Tubarão. E quando eu comecei a trabalhar no Jornal Notisul, aí um jornal diário, com uma circulação regional bem grande, exato. Chegou a conhecer, né, Barão? Sim, bastante. Eu morei em Tubarão e conheci. Então tu conheceu o Notisul, era um baita de um jornal. Ali sim, ali eu fiquei por 4 anos no Notisul. E quando eu vi que realmente eu queria aquilo, gostei. Jornal diário é o que eu quero fazer da minha vida. Era uma loucura. Daí, obviamente, que veio o sonho de, quero chegar no maior, que era o Diário Catarinense, né? Eu falei assim, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou para o Diário. E ali fui trabalhando dia após dia, mantendo aquele sonho de trabalhar no Diário Catarinense, né? Aí fiquei 4 anos no Notisul. Aí do Notisul eu fui convidado para trabalhar no Jornal da Manhã, em Criciúma, que também... Era um jornal regional, conceituadíssimo, baita de um jornal também. Reunia ali os melhores colunistas ali de Criciúma, que tem uma imprensa muito forte, muito atuante, né? E quando eu estava no Jornal da Manhã, aí o Cláudio Thomas, né, que era antigo editor-chefe do Diário Catarinense, hoje trabalha com o ex-governador Raimundo Colombo há muitos anos. Ele aposentou, mas ele continua assessor de imprensa maravilhoso. Do Raimundo. Então um abraço para o Thomas, um abraço para o Raimundo Colombo também. Cláudio Thomas. Exato, super querido. E o Thomas me convidou para ir para o Diário Catarinense, então eu fui até o Diário Catarinense, fiquei um dia todo lá fazendo provas de português, disso e aquilo, de inglês. Tudo isso. Prova de português. A gente usava na época, não sei, na época a gente usava um caderninho de redação da notícia, eu acho, do Folha de São Paulo. Eu usava, nós lá tinha... Um manual, né? Manual de redação. Exato. Nossa, aquilo lá tinha que ler de... E daí tem que decorar. E no Diário Catarinense era o Thomas, o editor-chefe, e o Tarcísio, que foi depois editor-chefe do Correio Lagiano, casado com uma correia pintense. O Tarcísio era o editor executivo, acho que era o nome da... Eram os dois que mandavam na redação. Então eu cheguei lá bem cedo, saí de Tubarão de moto, de CG, eu tinha uma CG, fui de Tubarão até Floripa. De madrugadinha, cheguei em Floripa, era 6h30, 7 horas da manhã. E daí fiquei o dia inteiro lá, fiz prova de português, prova de inglês, entrevista, obviamente, com eles. Me colocaram na rua para fazer 2, 3 pautas. Eu sei que assim era 10 horas da noite. Realmente, Caramba! 10 horas da noite. Eu tava na capa da gaita ali, morto de cansado. E daí falaram, agora espere ali e tal. Daí numa sala assim de vidro, como é aqui. E daí eu olhava para aquela sala, eu na recepção olhava lá para dentro, estava o Thomas e o Tarcísio conversando. Aí eles conversavam e ficavam olhando para mim. Só que eu não ouvia, obviamente. Eu falei, gente, e agora, né? Tô passando pela... tô passando pelo conclave deles ali. Até que chegou um determinado momento, lá no fim da noite, assim, realmente no fim da noite, eles esperaram fechar o jornal para me dar atenção depois, óbvio, né? E daí assim, tu quer trabalhar no Diário Catarinense? Quero, é meu sonho. Então... Parabéns, seja bem-vindo. Então, e para mim... Quanto tempo tu ficou? 10 anos. Nossa. 10 anos. E para mim a alegria foi aqui em Lages, né? Eu vim para assumir uma vaga
que estava aqui em Lages. Só um parentezinho, estão ouvindo latida os cães adotados aqui do Orion Park. Mas eles são os queridinhos. São queridos, mas é a branquinha, é nova cão. Então eu fiquei 10 anos no Diário Catarinense, né? Foi uma experiência maravilhosa, assim, por mim eu estaria lá até hoje, mas as circunstâncias da vida me fizeram... E a própria dinâmica, né? Mudou o jornal, hoje... hoje acho que é hoje são portais de notícias, né? O Diário Catarinense hoje é só um caderno semanal, né? Aos domingos. Exato. Mudou tudo. Naquela época que eu trabalhava lá, eu lembro que a edição dominical tinha 100 páginas, era um negócio louca, gigante, né? Assim, sabe? Quando eu morava em Tubarão, Deus livre, tinha que comprar o Diário Catarinense. Não dava tempo de ler tudo. Era muito legal, de domingo você não lia, só acumulava. E eu quando ia fazer entrevistas, ou aqui em Lages, ou viajei bastante pelo Diário, também o Diário me proporcionou muito isso, de viajar muito, conhecer muita gente importante, lugares diferentes. Isso proporciona o jornalismo. Proporciona demais isso. Então eu lembro que era muito legal, sabe? Aqui é do Diário Catarinense. Poxa, assim, consegui. Tremia. Não, até hoje. A empresa que você ligasse, o órgão que você ligasse, né, Pablo? Era muito legal. Então foi um período maravilhoso da minha vida, assim, sabe? E foi logo ali que eu realizei o sonho de começar a trabalhar no Diário, de morar em Lages. Conheci a Taína. O Diário Catarinense era na Frei Gabriel? Começou na Frei Gabriel, exatamente. Começou na Frei Gabriel, ali, logo para baixo do Santa Rosa. Aí, na esquina. Né? Na esquina ali, hoje nem sei o que é ali, mas... Era a Casa do Vinho uma vez também. A Casa do Vinho, foi, nada depois. Foi. Então, começou ali, aí dali a gente, se eu não me engano, teve um tempo curto, onde funcionava a TV ali em frente à Catedral, onde era a Celesc, lembra do lado da Celesc? Quando inaugurou a TV, eles fizeram o estúdio, né? No edifício Catedral, de frente à Praça da Catedral. A gente trabalhou um tempinho ali, o Diário Mas foi vida curta ali, né? Bem rapidinho, E depois foi para onde é a atual estrutura ainda da NSC, que é em frente ao Fórum, ao lado da Michelin. Né? Aquele prédio todo praticamente era do grupo RBS na época, era um prédio alugado, mas funcionava TV, comercial, diário, enfim. Aí com essas remodelações, enfim, daí virou a NSC, a gente, logo que se tornou a NSC, um tempo depois daí, eu saí para trabalhar no segundo mandato do então governador Raimundo Colombo. Ele se reelegeu para o governo do estado. Tu foi trabalhar, não? Sim, daí na Secom? Só que aqui em Lages, na antiga SDR. Aqui na SDR. Exatamente. É verdade. Sim. Foi por isso que eu saí do Diário Catarinense. Então, assim, eu fiquei 10 anos lá. Isso ocorre muito na vida do profissional, né? Trabalha boa parte da vida em veículos de imprensa, de repente você vê ele está num órgão público. Mas isso é interessantíssimo para nós, jornalistas, porque a gente acaba tendo uma experiência em cada... É rádio, é assessoria, é televisão. Exato. Isso, eu, por exemplo, não me lembro de ter uma coisa que eu não tenha feito. Mas eu acho isso interessante. Fiz por experiência. Eu fico no que eu quero. Você não quis? O quê? Trabalhar de secretária de comunicação. É outra história. Deixa quieto. Não, eu acho que tudo tem seu tempo. Né? Sim. Eu acho que para ti também. E o Pablo, de repente, saiu do Diário e foi para a RBS, para antigo Diário, hoje ainda, como nós falamos, mas era a RBS, né? Se conhecia como... RBS, E assim, então o Diário Catarinense daí ele estava numa remodelação, algumas sucursais foram desativadas, aí então estava naquele processo também de desativação da sucursal de Lages. Aí até me foi oferecido, na época eu lembro, um remanejamento ou para Florianópolis ou para Jaraguá do Sul. Nossa, longe. Só que daí minha filha tinha acabado de nascer. Tinha acabado de nascer não, mas era pequenininha ainda, era bebezinha, a Anitta. E uma série de fatores. E assim, o jornal diário é apaixonante, mas é exaustivo. Nossa, é muito cansativo. Né? Então assim, eu tinha, sei lá, 3, 4 dias de folga num ano. Era um negócio... A gente trabalhava muito, 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 muito. E daí eu lembro que quando o Raimundo Colombo se reelegeu ao governo do estado, daí já em seguida, assim... O Cláudio Thomas foi ser o chefe da Secom. Já era, na verdade, porque no primeiro mandato do Raimundo ele já era o chefe da Secom. Aqui era o João, né? Que era o João Alberto, na época, exatamente. O Fábio então, também depois o foi Fábio trabalhou antes de mim, na verdade.
Então, aí apareceu a oportunidade de assumir a comunicação da SDR de Lages. A convite do Thomas. dos dois, mas do Thomas, né? Exatamente, Então, daí, obviamente, o Thomas, o governador Raimundo, o João Alberto, houve um consenso ali entre eles, né? Quanto tempo tu ficou ali? Aí, na SDR, eu fiquei praticamente o segundo mandato todo. Os 4 anos. Deixa eu ver, porque 15, 16, 17, não, Daí, no final de 17, ou seja, no final do terceiro mandato, porque no último ano ele renunciou, né? Renunciou para o Pinho Moreira. Pro Pinho Moreira, exatamente. Então, ali a gente já tinha aquela expectativa de que ele iria renunciar, né? E, paralelamente a isso, aí o então prefeito Antônio Seron me convidou... Estava vago o cargo de... me convidou para assumir a comunicação da prefeitura. Tu ficou também quanto tempo ali? Daí eu fiquei... O finalzinho de 17, que eu entrei ali em outubro de 17, né? Daí houve também uma conversa ali entre o Antônio Seron, Raimundo Colombo, tal. Pablo, vem para a prefeitura? Tá, pode. Eu falei, olha, para onde vocês me mandarem eu vou, né? Eu preciso trabalhar, gosto, né? Então sou leal ao time e tô dentro. E aí me convidaram e eu fui. Então eu fiquei em outubro de 17, 18, 19 e 20. Aí encerrei meu vínculo com a prefeitura quando encerrou o primeiro mandato do Antônio Seron, que daí todo o cargo de confiança exonerado, ele é exonerado obrigatoriamente, né? Aí que começa, deu uma história bem interessante, né? Aí... E daí você fez um... Não. Foi sim. Antes quando ele estava no Diário Catarinense, esse homem foi bater no Haiti. É verdade. Nós estávamos tentando entrar nesse tá. Eu acho que daí depois tu for... As aventuras. Nas aventuras. De um repórter. Isso proporciona muito para o jornalista, ainda mais como você gosta desse tipo de jornalismo. Conta para nós como é que foi ir para o Haiti, como aconteceu e o que você viu lá. Então, ir para o Haiti foi muito interessante. Que ano foi isso? Foi em 2011. Está aqui você embarcando nas forças da ONU. Aqui lá no Haiti, numa favela chamada... Aqui já é na Venezuela, é outra história. Eu já também. Então, mas no Haiti foi muito legal, assim, quando eu vim para Lages, eu cheguei em Lages para trabalhar no Diário Catarinense. Aqui é Haiti? Não, aqui é Exército. Mas aqui é no aeroporto de Porto Príncipe, é a capital do Haiti. Aqui já é no Paraguai. Tá, voltamos para o Haiti. Então, para o Haiti. Aí eu cheguei em Lages, vindo de Criciúma, no dia 20 de agosto de 2006, que eu comecei a trabalhar no Diário Catarinense. Foi pelo Diário Catarinense que você foi para lá? Foi pelo Diário Catarinense, Então, assim, eu estava no Jornal da Manhã, então no dia 20 de agosto de 2006 eu cheguei em Lages pelo Diário Catarinense. Então, embora eu tinha estudado aqui, eu era de Correia Pinto, mas eu estava muitos anos fora. Eu saí, imagina, com 17 anos de idade, voltei. Então, eu falei, eu preciso me inserir na comunidade de Lages, preciso conhecer as pessoas precisam me conhecer para eu buscar pautas, né? E no desfile de 7 de setembro, 2 semanas depois, eu fui. Eu vou lá assistir o desfile de 7 de setembro. Vai estar o prefeito da cidade, as autoridades, a imprensa. É um momento interessante para eu me apresentar, conhecer as pessoas e tal. E beleza, e fui e tal. Como todo mundo da imprensa, foi no desfile, subi no palanque. O prefeito era o Renatinho? Acho que era. 2006, 2007? Não, era o Renatinho. O Raimundo tinha acabado... Até 2008 ele foi. Exatamente. O Raimundo acho que renunciou em abril de 2006, se eu não me engano, né? Para concorrer ao Senado. Isso era agosto de setembro de 2006. Então era o Renatinho, o prefeito, E eu lembro que cheguei lá, tal, me apresentei para o pessoal. E daí fiquei até o final para ver o desfile do batalhão, né, do antigo 10º BEC, né? O Lajeano Tem Paixão. Exatamente. E fiquei para acompanhar o desfile do batalhão, fazer algumas fotos, enfim. E no que passou o desfile do batalhão ferroviário, tinha um pelotão com um capacete azul, exatamente igual esse aqui. Botou a foto. Tinha um pelotão de capacetes azuis. Daí aquilo me chamou a atenção. Que capacete azul é esse, né? Que linda foto. Isso aqui lá no Haiti. Linda foto. E daí eu perguntei pro comandante, nem lembro quem era o comandante do batalhão ferroviário. Com licença, tudo bem com o senhor? Sou jornalista e tal. Me tirou uma dúvida, por que tem um pelotão ali de capacete azul? Não, esse ali é o pessoal nosso que vai pro Haiti.
pessoal que vai para a missão do Tinha recém acontecido o terremoto? Não, o terremoto foi bem depois ainda. Ah. Isso era em 2006. E vai ter um pessoal nosso, esse pessoal é o que vai para a missão de paz da ONU no Haiti. Ah. Falei, nossa, que legal. Pô, que pauta louca. Tá aí minha pauta de segunda-feira. Isso era num sábado, um domingo, sei lá, já. Então, na semana seguinte, fui no batalhão. Então, o sargento Donizete, hoje capitão Donizete, que chefia o Museu Ferroviário. Fantástico, um abraço, Donizete. Queridíssimo. E era ele que fazia a comunicação do batalhão ali. E eu fui lá começar as tratativas com ele para fazer uma reportagem. Então, eu fiz uma série de reportagens para o Diário Catarinense sobre os preparativos do pessoal do batalhão de Lages para ir ao Haiti. E desde então, eu comecei quero ir, né? E fui fazendo tratativas junto à minha chefia do Diário Catarinense, junto ao Ministério da Defesa e tal, para ir para o Haiti. Eis que o pessoal do Batalhão Ferroviário, do então 10º BEC, foi para o Haiti, voltou, e o Pablo não foi, muito menos voltou, o Pablo ficou. E aquele sonho acabou ficando meio que adormecido. Isso era em 2006, né? Até que, quase 4 anos depois, em janeiro de 2010, no dia 12 de janeiro de 2010, acontece o terremoto no Haiti. Em janeiro de 2010 aconteceu o terremoto que matou 300 mil pessoas. Então, o Haiti estava numa fase de pacificação ali e tal, mas daí veio o terremoto e colocou tudo abaixo, literalmente, né? Então, aquela missão que tinha começado em 2004, né, a missão de paz da ONU, a MINUSTAH, ela ocorreu de 2004 a 2017. Então, ela entrou numa nova fase, digamos assim, que foi a reconstrução do Haiti, né? E ali vários batalhões, inclusive de Santa Catarina, do sul do Brasil, do país todo, foram enviados para o Haiti para trabalhar também na reconstrução. E sendo o batalhão de Lages um batalhão de engenharia, ele acabou tendo um papel fundamental lá, muito importante, né? Lá no Haiti, no pós-terremoto. Aí sim, aí eu encontrei ali uma grande oportunidade. Eu falei, poxa, agora eu tenho que ir. Agora, mais do que nunca, o batalhão de Lages vai ter papel. Vai ser importante. Se já era importante, imagina agora, né? Então, daí ali eu fui... Aí não teve muito... Ali foi relativamente fácil convencer a chefia, daí teve que ir para Porto Alegre, a decisão, claro, em âmbito de grupo RBS, né? Aí, em questão de poucas palavras, assim, a gente, não. Agora, tá aprovado. Agora tem que ir, Um repórter do Diário é importante. E daí eu fui... E a experiência, hein? Sim, aí eu fui representando o grupo RBS. O grupo todo. Exatamente. Tinha mais alguém com você? Só tu? Não, daí nós fomos num avião do grupo RBS, não, só eu. Da RBS. Só eu. Nossa, você era tudo daí. Fotógrafo. Eu era tudo. Ó, inclusive aqui, ó, meu crachá, o grupo RBS. Ó. Esse aqui é um crachá que a ONU me forneceu lá. Que venceu já em dezembro de 2000. Mas eu guardei. Não pode ir mais. Não pode ir mais, com aquele crachá não. Então, aí eu fui. Aí eu consegui ir dias após a morte da minha mãe, assim, foi bem emocionante para mim, porque imagina, eu tinha, né... Eu lembro disso. Minha mãe morreu no meu braço com 55 anos de idade, daí dias depois eu fui para o Haiti. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Né? Quanto tempo tu ficou lá, Pablo? Foram 2 semanas. 2 semanas eu fui com esse pessoal que está aqui. Ó. Aquele jovem ali, ó. Mudou a foto. Mas nós fomos em um avião eu lembro que era um avião de 40 e poucos lugares, aqueles antigos aviões da Rio Sul que operaram em Lages anos atrás. Esse aqui, ó, esse avião. A gente foi com esse avião, tá? Inclusive o cinzeiro tá escrito aí Rio Sul ainda dentro do avião. Então eram aviões da Rio Sul. E nós fomos, era um grupo de militares que estava indo fazer um reconhecimento do Haiti para substituir o pessoal que estava lá. Então eles foram para fazer um reconhecimento para as semanas depois voltarem e assumir a missão. E fomos em 3 civis. Daqui a pouco vai aparecer de novo a foto ali, um jovem estudante de jornalismo de São Paulo, estava indo para fazer o trabalho de conclusão de curso dele sobre a missão da ONU, e uma professora da UFSC, é uma baiana, só que ela era professora do curso de Relações Internacionais da UFSC, em Floripa. Também estava indo fazer um trabalho sobre a missão do Haiti. Então, nós 3 éramos os civis do grupo,
Ficamos lá 2 semanas. E como é que era o lugar para vocês ficar? Porque estava tudo quebrado, né? Mas onde a gente ficou, que era a base militar, onde vários países ficavam juntos ali. Daí tinha estrutura. Daí era assim, era dividida em barraca e container, né? Então, barracas enormes, que foi a exemplo da que eu morei. E lá é quente, né? Muito quente, muito quente, muito quente. Então, assim, parte dos militares ficava em barracas, parte dos militares ficava em container. Então, eu, como fui, digamos, um convidado da engenharia, né, que é o batalhão de Lages, então eu fiquei lá num setor lá destinado aos militares de engenharia, que é um container. É um container. Nossa, calor. Não, mas tinha ar-condicionado. Tinha que ter, senão Não aguentaria. Passava. não tem como, não. Daí nem vive, não tem como, né? E para poder trabalhar também, você tinha teu equipamento de trabalho, a ferramenta. Exato, só que a internet, imagina, em 2011, a gente está A falando internet de 15, estava na metade. a gente está falando de 15 Discada anos atrás, 15 anos atrás, literalmente 15 anos atrás, foi em abril de 2011 que eu fui para lá. Então, assim, para falar com a Taína, por exemplo, em casa, nossa, tinha que pegar uma fila, um cartão que eles me davam lá e tal. Então, hoje, nossa, né? Hoje é tudo tão fácil e só 15 anos atrás. Né? Só 15. Só 15, ontem. Pablo, 15 anos. parece um século. Parece Como 150 a anos, gente, e como a faz gente só 15 evoluiu. anos. Tá, voltando. E daí lá no Haiti, então assim... Experiência. daí lá... O fato mais marcante, o que é que te marcou, que você lembra do Haiti, você te remete para aquela história? Vários episódios assim nessas 2 semanas, mas 2 coisas que me chamaram bastante atenção lá no Haiti. A alegria daquele povo, mesmo diante da diversidade, da fome, da miséria, de tudo aquilo, tudo destruído. Imagino que esteja assim ainda, não imagino. Não tem notícia melhor. Não, as notícias que vêm de lá, esporádicas, são sempre piores, né? São sempre piores, então eu não imagino que nada disso. Esse jovem, será que ele venceu na vida? Como é que ele está hoje, né? Então, assim, mas me chamava a atenção a alegria deles, sempre cumprimentando, sempre chamando os brasileiros de bombagai. Bombagai lá no crioulo, que é o dialeto deles lá, é algo como meu amigo, bom amigo. Então, bombagai. Então, eles chamavam os brasileiros de bombagai. Ei, bombagai, bombagai, bombagai. Legal. Aqui em Lages, inclusive, vários haitianos vieram naquela ocasião. Eu fiz amizade com um deles, com o Daniel, que hoje não mora mais aqui em Lages. E até hoje a gente troca mensagem e tal. E é bombagai. A gente se chama de bombagai. Então, em Porto Alegre, onde eu morei depois, tem muito haitiano também. Então, bombagai, bombagai. E a alegria deles, né, a simpatia deles. E também outra coisa que me chamou a atenção foi a cultura deles. Ó, essa é a professora, os outros 2 eram militares, mas essa aqui é a professora de Relações Internacionais que foi. E a cultura deles, então assim, que como a missão da ONU era feita por vários países diferentes, liderada pelo Brasil, mas tinha vários países diferentes, então os haitianos, eles tinha uma feira todo sábado na frente da base militar, tinha uma feira. Então, que os militares doavam gandola, gandola é a blusa da farda, gandola, coturno, objetos, enfim, tal, doavam para os haitianos. Aí, aos sábados, eles montavam uma feira de rua para vender, muitas vezes, para quem tinha acabado de doar para eles. Então, o soldado ia lá... Uma forma de contribuir. Exatamente. O soldado doava uma calça, no sábado seguinte ele ia lá e ele mesmo comprava. Que bacana. Então, acontecia muito disso. E por conta dessa troca de gentileza, digamos assim, desse convívio, especialmente com as crianças, então, as crianças aprendiam a falar o idioma dos países que estavam na missão da ONU. Então, era muito comum, e deve ser até hoje, imagino, crianças que falavam 4, 5, 6 idiomas diferentes. Olha! A criança aprende muito rápido? Né? Além do crioulo, que é o idioma deles lá, que é um dialeto do francês. Então, quem fala francês consegue se comunicar tranquilamente com eles lá. Mas, assim, eles falavam inglês, espanhol, italiano, português. Então... tinha os intérpretes lá, os intérpretes haitianos que auxiliavam os militares nas incursões, enfim. Então, o haitiano, ele falava português.
Aham. Ele falava português, então você não se comunicava com ele em inglês, comunicava com ele em português. Olha só. Te facilitou Facilitou, não, e não só para mim, facilitou para para a missão. para a missão como um todo, né? Então, sempre quando ia alguma incursão, um pelotão, enfim, tal, uma viatura, deslocamento, que alguém aqui fala francês? Não, não. Então, ia sempre e tinha um termo simpático que se chamava os intérpretes lá, agora era o legenda. O legenda. legal, bem interessante. Legenda, agora, o legenda. E me diz uma coisa, Pablo, daí você escrevia diários? Como é que você fazia? O Não, diário. eu não escrevi. Tinha o Diário do Haiti, Tá. que foi um blog, a gente teve um tempo aqui em Lages, o Diário da Serra. Quando estourou os Pô. blogs em Lages, do Barão, do Edson, da Livete, da Cris, né? Teve uma fase ali que os blogs surgiram muitos aqui em Lages. Dominaram. Exatamente. Nós E até hoje. nós dominamos a até hoje tem uma comunicação. força muito grande, né? Eu desconheço outro lugar Todo mundo no fala isso. mundo onde o blog É. seja tão forte, tão O ativo meu começou em como 2008, acho. 2007. então foi logo ele, né? Eu comecei em 2000. E a gente fez o Diário da Serra, que era um blog que ficava dentro do portal do Diário Catarinense, no qual a gente contava as notícias da Serra, enfim, tal, tentava concorrer com o Barão. Nunca ia conseguir. E daí e quando eu fui para o Haiti, daí a gente fez o Diário do Haiti. Então lá do Haiti eu atualizava, era quase que um diário de viagem. Aí quando eu voltei do Haiti, aí eu produzi uma reportagem especial, né, sobre a missão, tal, mas com foco nos militares de Lages que estavam lá. Então eu tive um momento de lazer com eles lá num jantar lá e gente de Correia Pinto, de Palmeira, São Joaquim, Cerrito, Ponte Alta, gurizada de 19, 20 anos, daqui da nossa região, que estava lá trabalhando. Era o pessoal que estava servindo aqui, que foi O deslocado, pessoal que estava servindo aqui em Lages, exatamente. tudo gurizada. Gurizada. Claro, tinha oficiais de carreira, Lógico. militares de carreira que iam lá para coordenar. Sargentos mais Tu antigões. pensa voltar no Haiti ainda? Ou... Eu adoraria voltar. Eu adoraria voltar. Sabe que com frequência eu sonho que eu tô lá. Eu sonho que eu tô lá, exatamente. Então foi uma experiência muito rica, assim. Claro, a questão da miséria te choca demais. Então, assim, por exemplo, eu vi eles comendo bolinho de areia, sabe? Ai. Pegando areia, assim, na rua, faz um montinho de areia e comia aquilo. Isso eu vi. A questão da higiene, a higiene muito precária, né? Então, as pessoas, muitas... Eu vi fazendo necessidades na rua, parava ali e tal, baixava a calça e fazia ali na frente de todo mundo, Então, vai aparecer daqui a pouco uma foto ali, tem até uma música do Zé Ramalho que diz, né, quem é rico mora na praia. Lá não, lá é o contrário. Aqui no Brasil, quem mora na beira do mar é rico. Lá é o pobre. Agora usa-se dizer, né, eu moro onde você vem passar férias, né? Exato, Então lá foi uma coisa que me chamou a atenção em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, que é uma cidade com muitas montanhas e tal. Então, quanto mais você subia os morros, maiores eram as casas, mais bonitos eram os carros, melhores eram os bairros. E quanto mais perto do mar, mais pobreza, mais violência, lixo. Muitos porcos gigantes andando, vários porcos no meio da rua, rios que sumiram por completo, aqui ó, isso aqui no mar, ó, aí o Mar do Caribe, então assim, rios que sumiram, rios grandes, Barão, assim ó, do tamanho do Pelotas, do Canoa, sei lá, rios largos, profundos, que simplesmente desapareceram Por conta do lixo, assim, ó, coberto, assim, tu não enxergava a água. É uma pena que eu não tenha, mas eu perdi um monte de foto. Quando eu levei para Porto Alegre, fui mostrar pro pessoal lá e perdi meu álbum de foto. Mas assim, e me chamou muito a atenção disso aí. E daqui a pouco, assim, vai passar uma imagem ali. Algo que muito me chamou a atenção quando eu fui para lá. No terremoto, vocês lembram quem morreu no dia do terremoto? A Zilda Arnes.
Lembra da Zilda Arnes? Sim, ela era da Pastoral da Criança Da Pastoral de São da Paulo. Criança, exatamente, né? Natural Ela que de... fez aquele preparadinho, ela que inventou, né? Isso, natural de Forquilinha, aqui em Santa Catarina, né? Então, uma mulher conhecida no mundo inteiro. Ela estava lá em Porto Príncipe no dia do terremoto. Ela estava numa reunião dentro da Catedral de Porto Príncipe e a catedral veio abaixo. E ela morreu no terremoto. E eu tive a oportunidade de... Ela morreu nesse acidente. Morreu no terremoto. Nossa. Ela morreu dentro da catedral. Eu não lembrava desse fato. A igreja despencou, desabou em cima dela. Ela foi uma das 300 mil pessoas que morreram. 18 militares brasileiros, se eu não me engano, morreram também. Pablo, vamos dar uma aceleradinha. Vamos sair do Haiti e vamos vir para você. De repente, você foi trabalhar na assessoria de imprensa da região militar do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é isso? Exato, é. Então, Você saiu do diário e já mudou de vida. Exatamente. Que o homem, vou te contar, né? Não, tem. Parece jornalista. Então, aí eu estava na prefeitura, né, em dezembro de 2020. Aí na metade do ano ali eu me inscrevi numa concorrência pública do Exército, né? O Exército realiza todo ano, lança editais contratando, né, mediante concorrência pública, profissionais das mais diversas áreas do conhecimento para atuar dentro da força, né? Então eu me inscrevi para uma vaga de comunicação social no Rio Grande do Sul. Eu sabia que seria no Rio Grande do Sul, né? Uhum. E me inscrevi. E por consequência Porto Alegre, que é a capital, né? Daí tive a felicidade de passar em primeiro, assim, um negócio muito concorrido. Passei em primeiro lugar, incluindo prova física. A gente tinha o TAF, né, que é o teste de aptidão física. Então, tive que treinar assim, durante 2 meses seguidos, assim, ininterruptamente. Treinei e tal, muito. E virou depois um prazer, um hábito de vida. Por isso que você enxugou. Olha na foto, estava gordinho. Exato, Então, e daí a Taína e as crianças ficaram aqui em Lages. Quando eu passei nas provas físicas, daí saiu minha convocação, num primeiro momento, para Uruguaiana. Falei, poxa, Uruguaiana? Nossa, aqui, ó, a catedral, ó. A única coisa que sobrou intacta da catedral foi a imagem, a cruz de Cristo. Ali. Aqui dentro tudo desabou, e a Zilda Arnes estava dentro dessa catedral. E daí saiu minha convocação no primeiro momento para Uruguaiana. Eu falei, pô, Uruguaiana é tão longe, né? Eu não vou para Uruguaiana. Aí, 2 dias depois, me ligaram, senhor, desculpa, tal, não é Uruguaiana, a gente corrigiu aqui, é Porto Alegre. Eu falei, opa Porto Alegre mudou tudo. Fica muito mais fácil. Aí eu fui para Porto Alegre, me apresentei lá no dia 1º de fevereiro de 21. Aí passei pela escola de formação, né, que a gente tem que passar, onde você aprende a ser militar, né? Então aprende desde as coisas básicas, a arrumar a farda, a marchar, até atirar, técnicas, enfim, né? Técnicas que se usam em combate, obviamente que não é tão aprimorado como é um combatente, né? Eu sou do quadro técnico, era do quadro técnico, mas a gente tinha toda essa parte de tiro também. A preparação física muito intensa, muito rigorosa, bastante. E aí eu fui designado para o Quartel-General do Comando Militar do Sul. Fica no centro histórico de Porto Alegre, bem do lado do gasômetro. Ali quem conhece Porto Alegre vai saber, em frente à Igreja das Dores. E o Quartel-General do Comando Militar do Sul é onde funciona o Comando Militar do Sul. Então existem 8 comandos do Exército no Brasil. O Comando de Brasília, mais 8 espalhados pelo Brasil, que abrangem determinados estados. O que fica em Porto Alegre, onde eu trabalhava, então ele abrange os 3 estados do Sul, né? Então o que faz um total de 170 quartéis, mais ou menos. E novamente muita ligação com Lages, você foi privilegiado porque o 1º Batalhão Ferroviário foi lá construir a BR-116. Exatamente. Então, assim, eu tive muito contato com eles, embora o Batalhão de Lages seja um dos 170 que estão... é um dos 170 que está sob o comando do Comando Militar do Sul. Sim, né? Mas é um batalhão diferenciado, é um batalhão extremamente importante. Então, estava executando a duplicação da BR-116, onde eu ia com frequência lá, fui várias vezes lá na obra, encontrava os colegas aqui de Lages, né? Hoje eles estão na barragem de Arvorezinha, lá em Bagé,
né, que é resolvendo um problema de décadas lá, que Bagé sempre sofre com falta d'água no verão. Verdade. Então eles estão construindo O falou pra nós, né? estão construindo uma barragem lá que vai resolver ou minimizar bastante o problema da falta de água naquela região. E daí eu cheguei em plena pandemia lá em Porto Alegre, peguei Covid lá dentro do quartel. Aqui em Lages entrava na UPA, ia no hospital, não sei o que, nada. Daí cheguei no quartel, peguei Covid. Então você não estava bebendo, porque os metanol daqui ninguém pegou. Mas passei bem. E daí, Barão, fiquei 2021 inteiro em Porto Alegre, 2022 inteiro em Porto Alegre. Então vinha para Lages, fim de semana sim, outro não, quando dava, quando não dava, tá aí, né? As crianças ficaram aqui. Até que no final de 2022, aí eu fui designado para Operação Acolhida, que funciona lá, que acontece lá no norte do país, lá na região na região amazônica. Antes da enchente do Rio Grande do Sul. Antes da enchente do Rio Grande do Sul. Aí eu fui para lá. Aí nós fomos em 500 militares para lá. Para onde? Para Roraima. Meu Deus, o homem gosta de viajar, né? Aí fomos para lá. Ele é designado, tem que ir, né? Aí fomos para lá, tive a oportunidade de embarcar em Correia Pinto, ou seja, embarquei em Correia Pinto, fui me bater lá em Boa Vista, capital. Fiquei 1 ano. É outro mundo? É outra. É outra realidade? É dentro do Brasil e é outro Brasil, né? Tanto que a gente dizia exatamente lá, quando a gente estava lá, a gente brincava, não sei o que, tá lá no Brasil. Quando a gente se referia a Santa Catarina, a Rio Grande do Sul, qualquer outra... Por que? O que mais chocou? Por que tu acha isso? O que tinha diferente? Por que eles acham isso, na verdade? Tu sabe que muita gente me perguntou, o pessoal lá de Roraima mesmo, os macuxis aqui, tem o gaúcho, o barriga verde, lá é o macuxi. Lá é o macuxi. Então, muitos macuxis me perguntavam, como é que é lá em Santa Catarina? Como é que vocês vivem? Eu falei, cara, a gente vive igual vocês aqui. Cada um trabalha, né? Não é um planeta diferente. Mas eles têm uma visão de que realmente a gente vive em uma outra, sabe? Dimensão, alguma coisa assim. Mas lá, assim, ó, a cidade de Boa Vista é uma cidade linda, planejada, uma arquitetura moderna, ruas largas... uma cidade turística, linda, uma baita de uma cidade. É Boa Vista que só se chega de avião? Não, tem rodovias. Não, dá para chegar por terra, mas daí pegando balsa também. Então, se você sair de carro daqui até lá, tu chega lá. Só que em algum momento tu vai... Mas não vá. Só terra não, vai ter que passar pela água. Uhum. Então, só que o estado ali como um todo, saindo de Boa Vista, aí você vê bastante pobreza, enfim, né? Por conta da migração. Qual a população de Boa Vista? Boa Vista está com 450 mil habitantes. É uma cidade do porte de Floripa. Mas lá tem muito o PCC, que comanda... É lá onde tem, né? Tem atuação dessas facções criminosas lá, né? Então... Mas por quê? Por ser pela fronteira? Pela fronteira, será? Provavelmente por ser uma região de fronteira, né? Mas também... infelizmente acabam vindo muitas facções ali da Venezuela, né? Então ali Boa Vista está a 200 quilômetros da principal fronteira terrestre com a Venezuela, que é... Mas o batalhão não consegue controlar isso lá daí? Consegue, Cris, não chega a afetar a rotina nossa lá, sabe? De quem está lá na missão neste exato momento, por exemplo, que são os meus amigos de Porto Alegre que estão lá agora, devem estar voltando para casa daqui umas 2 semanas. Não afeta a nossa rotina. Então, de que maneira que afetava a nossa rotina? Lugares que a gente não podia frequentar, né? Por exemplo, assim, na cidade ali, então vai sair para correr, por exemplo, à noite ou 5 horas da manhã, que é o horário que eu saía para correr por causa do calor. Então, assim, dependendo do lugar, você não podia ir, tinha lá as zonas vermelhas. Então, sempre que a gente chega lá, a gente recebe um mapa da cidade com as zonas Mas vermelhas. Isso até Lages tem. Não vou citar aqui, mas são 2 bairros que não convém ir lá de noite. Não convém, Então, assim, lá afetava dessa maneira, sabe? Então, dentro dos abrigos da operação com os refugiados, então, com frequência tem ações... como é que a gente usa um termo? Fugiu. Mas, assim, ações de surpresa, assim, inopinadas. Ações inopinadas de revista em algumas barracas, algumas pessoas, assim, tal, que
eventualmente o crime organizado se infiltra, tenta se infiltrar, então você tem que manter a Lá tu segurança. ficou o quê? Um ano? Fiquei 1 ano lá. Depois tu Porra. voltou para Porto Alegre. Aí voltei para Porto Alegre. Quando deu enchente, né? Fiquei 1 ano debaixo de uma barraca lá, a Taína e as crianças conheceram, tiveram a oportunidade lá. Nossa, trabalhei muito, 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 assim, ó. Foi bem... Peguei tudo que é tipo de bactéria e coisa lá, eu peguei lá. Ah, Em, imunidade. em Boa Vista? não. Em Boa Vista? O que tinha de Daí tu deu um ano, tu veio pra intoxicação cá. alimentar e tal. Aí sim, aí acabou meu 1 ano lá, aí eu voltei para Porto Alegre. Daí me reapresentei em Porto Alegre no início de 2024, em março de 2024, 2 anos atrás. E 1 mês e meio, 2 meses depois, começou a chover. Não, o homem é privilegiado, privilegiado da notícia. Choveu bem na... Aí chegando em Porto Alegre, daí era num sábado, olha que louco. Eu tava de serviço, quando a gente diz que tá de serviço é quando tu fica no quartel, fim de semana, feriado, tal. Estou de serviço, tava de plantão, né? Lá no qual a gente chama de serviço. Eu ia estar de serviço no domingo, no sábado à noite, eu saí para correr lá em Porto Alegre e de repente começou a chover. Começou a chover, para quem conhece Porto Alegre, eu estava correndo ali pela Redenção à noite. Não façam isso, não corram à noite na Redenção, é perigoso. Eu fui de louco lá, mas... Ainda falam de Boa Vista. E começou a chover. Começou a chover e as previsões já eram de muita chuva, né, para o Rio Grande do Sul. Eu falei, caramba, será que essa chuva realmente vem do jeito... Nunca vou esquecer. E daí, só que como estava quente, continuei correndo na chuva mesmo e fui para casa. E no domingo... muita chuva, não parava de chover, a água entrando por cima, por baixo e tal, até que na segunda-feira, aí eu lembro que na segunda-feira, o nosso comandante lá, o general Hertz, de repente ele entra no quartel com o prefeito de Porto Alegre e o governador Eduardo Leite. A coisa complicou. Na hora que eu vi que os 3 entraram juntos, eu falei, ih, rapaz, deu ruim. E daí deu ruim. Deu ruim, começou por Santa Maria, tem vídeos aqui, a ponte caindo, gente isolada e tal. E ali, muito rapidamente, aconteceu tudo aquilo que o mundo viu, que o mundo chorou vendo aquilo, né? No dia 3 de maio, foi o dia que a água invadiu o centro de Porto Alegre, bem na rua de trás do meu quartel. Eu lembro que eu não conseguia dormir porque chovia muito, barulho, as janelas batiam e tal. Eu morava ali na rua das Andradas, ali em Porto Alegre. E eu fui de madrugada. Levantei, 4 horas da manhã, falei, quer saber, não vou conseguir dormir. E daí eu sabia que tinha um pessoal, os soldados, junto com o corpo de bombeiros, que tinha enchido de sacos de areia numa das comportas ali, para tentar bloquear o acesso da água. Aí eu fui, levantei de madrugada, na hora que eu chego lá na rua, olhei a água já invadindo ali, e falei, nossa, agora deu ruim mesmo. E ali foi questão de dias, horas, a água de horas. invadiu. Questão de horas a água invadiu e 2 dias depois estava completamente o centro de Porto Alegre e vários outros pontos da cidade totalmente debaixo da água, né? Então, num primeiro momento, a gente atuou nos resgates, né? Nos resgates mesmo, dentro da água, com a água no pescoço, onde tivesse a água, ajudando a tirar criança, idoso, pessoas, cachorro, animais domésticos, quando possível algum bem material, né, e roupas, porque estava muito frio. Eu me lembro. Estava muito frio, então assim, não bastava. A gente tinha essa preocupação também de tentar preservar as roupas das pessoas. Se é no verão, numa outra situação, minha senhora, deixa aí. Mas no inverno, as pessoas molhadas vão dormir na rua ou em abrigos. Então tu tinha que tentar preservar cobertas, jaquetas. Nossa, assim, foi tão difícil. E daí foram alguns dias ali atuando inicialmente nos resgates, né? A gente conseguiu, a Força Tarefa, Operação Taquari 2, nós conseguimos resgatar 71 mil pessoas, 11 mil animais e infelizmente perdemos perto de 200 pessoas, né, que perderam suas vidas, mas foi um trabalho muito importante, olha aí, né? Foi um trabalho muito importante e depois que passou essa fase chamada de emergencial, aí sim a gente veio para uma segunda fase, que era limpeza, mas antes do emergencial também tinha o abastecimento. Então tinha que prover... Pessoal passando fome. Água. Tinha que prover água, materiais de higiene, materiais de limpeza, roupas, remédios.
inclusive em comunidades isoladas. Então eu fui várias vezes, por exemplo, dentro de avião, dentro de helicóptero, ajudar a participar de lançamentos aéreos de carga em pontos isolados. Então passava um avião, jogava uma caixa lá tal em pontos isolados que não se chegava por lugar nenhum, né? Pontes inteiras foram derrubadas. O pessoal da engenharia trabalhou de manhã, tarde, noite, madrugada montando as passagens para aquelas comunidades. Exato, passarelas de carro, passarelas de pessoas. Teve uma cena que me chamou demais a atenção assim e me emocionou muito quando eu vi. Meia-noite, muito frio, temperatura em 0 grau lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, muito frio, e a gente recebeu uma foto de meia-noite, um pelotão do exército, a gurizada toda dentro de um rio, com a água no pescoço, meia-noite, como a correnteza estava grande, eles estavam auxiliando... Se segurando. Auxiliando os pedestres a passar, e eles estavam montando, dentro da água, as passadeiras para permitir o acesso dos pedestres. Já pensou? Meia-noite, no inverno, 0 grau, você até o pescoço dentro de um rio, tudo escuro e tal. Então, assim, o trabalho que foi feito foi sensacional, assim, sabe? E tu participou disso? Eu participei. Deve ter muito orgulho, né, Pablo? Demais. E daí tu encerrou a tua carreira como... E daí eu encerrei minha carreira, só para concluir, e a gente com tudo isso, assim, ó, helicóptero, avião, barco, viatura, tudo que vocês imaginam, de tudo que a gente enfrentou, a gente não perdeu nenhum militar. Nós perdemos uma militar, que era uma colega minha, inclusive lá trabalhávamos no mesmo prédio, uma sargento enfermeira que morreu de vítima de leptospirose. Ela foi contaminada, estava dentro da água, e morreu contaminada dias depois, com 40 anos. Mas não em vítima. Exatamente. E aí passou a enchente em Porto Alegre, daí a vida aos poucos foi voltando ao normal, até que chegou ali no final de Porto Alegre, no final de 24, eu olhei para a Taína e para as crianças e falei, deu. Foram 4 anos que valeram por 40, né? Eu acho que tem gente que vai passar 40 anos no Exército, não viveu o que eu vivi em 4 anos, né? Experiências terríveis, experiências maravilhosas, experiência de morar 1 ano debaixo de uma barraca lá na fronteira com a Venezuela, longe de casa. Eu até fiz uma conta, nesse 1 ano que eu fiquei lá em Roraima, eu vi a família 37 dias, eu fiz as contas. Meu Deus. 37 dias, entre 3... E os filhos crescendo. Os filhos crescendo, e a Taína dando conta de tudo. E o Bento. Então, assim, eu tive 3 períodos de 10 dias de folga aqui, mais 7 dias que a família ficou lá comigo, então 37. De um total de 370 dias, significa que eu vi minha família 10% do ano. É pouco, né? Sabe? Nossa, tá louco? Criança pequena. Então, e daí, Taína, e agora? Pablo, tu que sabe... Tu que faz o que tu quer, foi tão difícil entrar, você gosta tanto, mas veja bem, as crianças estão crescendo, tá? E uma série de fatores e vários sinais que a vida ia me dando diariamente em várias coisas que eu lia, ouvia, aconteciam. E daí eu tomei a decisão de voltar para casa, sabe? Daí tomei a decisão de voltar para casa, foi bem difícil, mas muito importante, muito necessário, e não me arrependo jamais de ter voltado, obviamente, para o convívio da minha família, né? Aí eu pedi baixa. E... Daí, para encerrar, nosso tempo já estourou. Nosso tempo já estourou 2 vezes. Você preparou uma surpresa para a Taína, para o Bento e para... Aí preparei, exatamente. Mas isso quando eu ainda estava lá em Roraima, né? Aí, quando eu estava lá em Roraima, eu falava para elas, o pai vai voltar para casa em novembro. Era quando eu ia voltar para casa. Só que daí, só que eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer, eu me considerava já a missão cumprida. Daí cheguei lá pro Coronel Ribeiro, que era o nosso chefe do Estado-Maior, um cara maravilhoso lá do Rio de Janeiro. Coronel, poxa, olha só, se eu vou voltar para casa no início de novembro, voltar na metade de outubro não vai fazer muita diferença, né? Por tudo que eu fiz aqui, o senhor não me autoriza eu voltar para casa e fazer uma surpresa para os meus filhos no Dia das Crianças? Ele olhou para mim, meu irmão, aquele jeito dele carioca, né? Carioca. Assim, você tem minha autorização, parceiro, você pode ir para casa, tal. Poxa, aí me colocou num avião lá, o único de todo mundo que estava lá que foi autorizado a voltar para a sua cidade de origem, não para a cidade do seu quartel. Senão eu teria que voltar para Porto Alegre. Claro, pegaria um ônibus e iria para casa. Mas me autorizou a voltar para a cidade de origem, então embarquei em Boa Vista,
desembarquei em Correia Pinto, a secretária do fórum, a Ionara, com quem eu tinha feito um contato antes, organizou uma reunião fake ali com os juízes, chamou a Taína para participar, meu cunhado me pegou no aeroporto de Correia Pinto e eu cheguei como sendo o convidado da reunião dos juízes, que ela ia cobrir a reunião. Na verdade, era o marido dela voltando fardado com um buquê de flores depois de um ano. Né? Foi muito legal. E daí, paralelamente à minha saída do Exército, teve uma concorrência pública da IPAGRE, com 3 vagas para jornalistas no interior do estado, uma em Chapecó, uma em Itajaí e uma em Lages. Me inscrevi para essa de Lages, tive a oportunidade de passar em primeiro e assumi. Saí do Exército na sexta à noite, na segunda de manhã comecei na IPAGRE. Coisa boa. E aqui no Orion, a convite do Clayton, que é o nosso diretor executivo, também assumi aqui. Estou contribuindo, colaborando com a comunicação também, então dividindo meu tempo. E agora voltei para a Uniplac, né, onde eu era professor, fui professor na Uniplac entre 2017 e 2020, exatamente o mesmo período da prefeitura. Você está dando aula lá na Uniplac? Isso, me ausentei por conta do Exército, que eu tive que sair. E agora faz um mês, no início de março, agora retornei. É boa a vida de professor? É legal. É calma. É legal. É o Perto oposto do que você passou. Exatamente. É legal, inclusive hoje à noite eu tenho aula. Pablo, para nós finalizar, tem alguma coisa ainda que você queira fazer como jornalista, que você sonha, que você almeja, eu quero isso ainda? Tem um programa de rádio. Eu nunca trabalhei em rádio. É apaixonante. É apaixonante. É lúdico. De 2011 até Eu também 2018, eu trabalhei na rádio, então, Rádio Guri. Sim, eu ouvia. Nossa, aquilo era apaixonante. Eu saí da Rádio Guri porque ela se transformou, mudou o perfil da emissora, virou Rádio Menina e perdeu o perfil jornalístico, que nós tínhamos o Boca no Trombone e N programas lá, né, Cris? Era uma rádio essencialmente jornalística e daí passou para a rádio musical e a gente perdeu o espaço. Mas logo do jeito Mas completo, dentro disso que você falou, é apaixonante. E assim, eu nunca trabalhei, né, não fui repórter de TV, mas fiz muito conteúdo para televisão, impresso, assessoria e tal. Mas rádio, de eu assumir uma bancada e tal, eu adoro, assim, eu adoro microfone. É lúdico, né? Hoje à tarde eu vou na Band FM, amanhã de manhã eu vou na Rádio Clube e sempre quando eu tenho oportunidade ali, como você falou, eu não tinha prestado atenção nisso. O rádio é lúdico. Porque você... Você conversa com o ouvinte, você imagina que ele está te ouvindo. Exato. Eu me lembro de eu dizer, eu tô aqui com um bolo, a pessoa fica lá em casa. E o ouvinte, ele cria uma intimidade, ele cria uma intimidade com o jornalista, com o apresentador. Esqueça o jornalista e entre o apresentador. Mas fico bem feliz, Pablo, ter aceitado o nosso convite. Parabéns, né? Porque você é um excelente jornalista. Eu acho que as pessoas que conhecem o Pablo sabem da competência dele. E para mim é uma honra. Senão ele não teria feito isso que fez. Meu Deus, morri de inveja. Que nada. Não das missões que você fez a Porto Alegre, infelizmente tão trágico, mas uma experiência de vida tão marcante que você nunca mais vai esquecer, a enchente do Rio Grande do Sul. Vou fazer uma última pergunta, que é interessante, bem pessoal. Você gostaria que um dos seus filhos fosse jornalista? Então, a gente sempre... Porque a tua mãe fez isso, né? A mãe fez. Mas assim, plantou a sementinha. Tu aceitaria? se eles quisessem, assim, não que eu não vou incentivá-los a ser jornalistas, sabe? Até porque paga pouco. Eu incentivei a minha afilhada, por exemplo, a ser jornalista. Ela foi para a faculdade de jornalismo e tal, mas não se achou no jornalismo, foi fazer outra coisa. Então, assim, eu digo assim, olha, o que vocês quiserem, o pai e a mãe vão apoiar. A Anitta tem uma tendência para veterinário. Eu falei, já pensou? Vai pro CAV, vai estudar de graça daqui a pouco. Ou aqui na FactVest, né, também, não vai de graça, mas vai estar morando com o pai e com a mãe. Então, assim, eu falei, o pai e a mãe hoje, tudo que a gente faz é por vocês, né? A gente trabalha por vocês, então... Mas se quiserem ser jornalistas, sejam bem-vindos ao meu mundo, né? E se não... E só para encerrar, vocês vão ver daqui a pouco aqui, vai aparecer... Isso eu preciso... Uma foto de um bebezinho, vocês devem ter visto. Um bebezinho. Um bebezinho, Aquele menino, o Anthony, ele foi resgatado de helicóptero, a casa dele, em Lajeado, a casa dele estava prestes a ir... Você participou desse resgate? Desse resgate específico, não. Então, até tem um vídeo aqui do resgate aqui. E aquele menino, ele foi resgatado com a família dele quando a água já estava cobrindo a casa. Questão de minutos, a casa iria por rio abaixo. E esse menino, depois a gente teve a oportunidade de homenageá-lo. Eu peguei ele no colo, brinquei com ele e tal.
E algumas semanas depois, ele com um pouco mais de um aninho de idade, ele faleceu, Barão. Nossa, não Ele lembro. faleceu, lembro. em virtude, por causas naturais, eu não sei exatamente, eu não lembro o que também não lembro. aconteceu, Bem, mas esse menino comoveu, faleceu. Ele faleceu ali, aqui na fronteira com a Venezuela. Então, foi um episódio marcante da enchente. Muito bem. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu mesmo pelo Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje, fazendo a referência e o agradecimento muito especial aos nossos grandes parceiros aqui, né, Cris? Supermercado Martendal, na pessoa do Jackson, que também já participou do nosso podcast, e também do professor Giovanni, que também já esteve aqui no podcast, inclusive está nas redes sociais. Aliás, muita gente perguntando, Cris, como eles veem os cortes no teu Instagram e no meu Instagram, mas eles querem o programa na íntegra. Eu estou achando fantástico isso. Daí vai pro gente, YouTube. Vai lá no YouTube da Imagem TV Lages, Menino. Imagem TV Lages, que está lá todos os programas. Eles já subiram, né, Miller? Pela audiência. Você falou que já tem programa aí superando os 1.000. Eles já estão bem fáceis. Você entrou na Imagem TV Lages, você acha lá todos os nossos 7. Eu acho que esse aqui é o 8º programa. Ai, não lembro, já são bastante. Miller, confirma, eu acho que é o 8º programa de hoje, né, que a gente está gravando. 8º. Então, encerramos aqui. Muito obrigado. Tchau. Valeu. No supermercado Martendal, você encontra muito mais do que compras. Encontra cuidado em cada detalhe. Hortifruti, frutas, legumes e verduras são selecionadas diariamente, sempre fresquinhas. Na padaria, pães quentinhos, bolos e produtos preparados com carinho todos os dias. No açougue, carnes selecionadas, cortes variados e atendimento de confiança. E em todos os setores, variedade, qualidade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Supermercado Martendal, 50 anos, fazendo parte da sua família. O Centro Universitário Unifavest, localizado na cidade de Lages, Serra de Santa Catarina, iniciou suas atividades no ano de 1998, com o curso de Ciência da Computação. Foi pioneiro na cidade em ter um quadro de docentes formado por mestres e doutores e oferecer tecnologia de ponta, auxiliando para o desenvolvimento regional. A formação dos primeiros licenciados e bacharéis contribuiu para a elevação do IDH e do IDEB, alçando a região, que era a última no ranking estadual, para a 3ª posição no ano de 2005. Com a expansão planejada, a Unifavest tem cursos em todas as áreas do conhecimento. E desde 2016, oferece cursos na modalidade de educação à distância, em todo o Brasil, estando presente em cerca de 1.000 cidades. A qualidade da Unifavest é reconhecida pelo Ministério da Educação, que atribuiu o conceito máximo no recredenciamento institucional em 2023 e confirmou a excelência na infraestrutura, planejamento, gestão, tecnologias, avaliação institucional, titulação dos docentes, proposta pedagógica, atuação em pesquisa e extensão, produção e publicação acadêmica e programa de internacionalização com mobilidade estudantil e docente. A infraestrutura do campus central concentra a reitoria, a central do acadêmico, o complexo de convenções com teatro, auditórios, salas de apoio e reuniões, a secretaria acadêmica, as coordenações de cursos, sala de reuniões, de professores e de conselhos e comitês, como o de ética em pesquisa e comissão própria de avaliação. No campus central também estão as 200 salas de aula, equipadas com recursos tecnológicos, e a biblioteca central, com amplo acervo em livros e periódicos, espaço para pesquisa, leitura, elaboração de trabalhos e estudos, brinquedoteca e cinema 3D. Também estão os laboratórios de informática e da área da saúde, como anatomia humana e animal, biomedicina, farmácia, enfermagem, química, alimentos, entre outros. Estão também a praça de alimentação, o complexo desportivo, a cidade da criança e áreas de lazer. O Campus Cidadania oferece atendimentos na área jurídica, na área de psicologia e atendimento psicopedagógico.
Os acadêmicos têm campo de estágio e a comunidade conta com os serviços supervisionados, como nos demais espaços, por professores altamente qualificados. Um novo espaço para a cidadania está em fase de conclusão. O Campus Tech concentra mais de 40 laboratórios de arquitetura e urbanismo e das engenharias, nas áreas ambiental, química, alimentos, civil, produção, elétrica e mecânica, para todo o suporte que os acadêmicos precisam, além de fornecer testes e certificação para empresas públicas e privadas. Uma nova unidade está em construção. Na área da saúde animal, a Unifavest possui uma clínica veterinária com atendimento de animais domésticos e silvestres e viveiro para recuperação. Possui também 3 fazendas-escola, uma para animais de pequeno porte e exóticos, uma de animais de grande porte, como gado de corte e de leite, equinos e ovinos, e uma terceira que é um santuário ecológico, com 5 milhões de metros quadrados, em que os animais silvestres e aves trazidos pela Polícia Ambiental são devolvidos à natureza, sem correrem o risco de novos internamentos ou mortes, modelo único no Brasil. O Campus Saúde tem convênio com o SUS e oferece serviços multidisciplinares e multiprofissionais, com as clínicas escola de odontologia, fisioterapia, radiologia, farmácia, biomedicina, nutrição e enfermagem. A triagem e encaminhamentos têm o suporte dos laboratórios escola, de serviço social e de ciências jurídicas e sociais. Neste campus, os acadêmicos desenvolvem as práticas integradas com os estágios, atendem a comunidade e têm todo o suporte tecnológico que é referência no cotidiano das profissões. O Unifavest Mais Saúde, hospital simulado, é o primeiro modelo estadual em oferecer para os acadêmicos dos cursos da saúde um espaço multiprofissional e multidisciplinar, com todos os equipamentos disponíveis em unidades hospitalares reais, com 3 entradas, uma para a comunidade, outra para a ambulância e uma exclusiva para os acadêmicos. Oferece simulação em enfermaria, UTI, clínica médica, consultório e uma casa popular para a saúde básica e preventiva. O espaço é composto por salas de observação, sala de realidade virtual e salas de metodologias ativas para problematização e estudos de caso. Unifavest. Incomparável.